Em um heliponto, há um helicóptero de bombeiro parado no centro. Uma mulher de cabelos loiros e traje de enfermagem do SAMU corre em direção a ele. Me formei há 19 anos atrás Ela sobe uma no escada, curso de entra no enfermagem. helicóptero e senta. É um serviço que eu gosto, que eu sou apaixonada naquilo que eu O faço. helicóptero está levantando voo. O que a gente vê é que cada vez menos tem emprego e cada vez mais as pessoas estão indo estudando para concurso público. Então é uma maré de pessoas lutando por uma vaga. Aglomeração de pessoas. O funcionalismo público, assim como os políticos, tem que estar a serviço da população. E a pergunta é, está a serviço da população? De cima, imagem de uma avenida movimentada com É como carros. se os servidores, o serviço público fosse o vilão, o problema, o grande problema da nação brasileira. Quando, ao contrário, né, é a grande solução. É dia. No centro está o prédio do Congresso Nacional. A imagem aproxima-se gradativamente. Na metade esquerda da tela surge uma letra R laranja. No centro da letra vemos a silhueta de uma mulher olhando para cima. A silhueta adquire a cor roxa. O R ocupa toda a tela e o nome Representativas aparece no canto inferior esquerdo, seguido de Reforma Administrativa. Eu fiz Ciências Sociais com habilitação em Antropologia na UNB. Depois disso eu fiz um mestrado em Ciências Sociais também. Depois eu trabalhei no PNUMA, na ONU, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí eu vi assim, o Brasil numa crise muito grande já para quem já era da área social. Então foi dentro desse contexto que eu me senti espremida mesmo e resolvi ir pro serviço público, né, estudar para concurso público. E tô aí até hoje, né? Tamara Martins, antropóloga e concurseira. Mulher de pele branca com cabelos loiros e compridos. Usa uma blusa roxa de manga curta. Eu comecei a estudar, minha filha tinha 8 anos e agora ela já tá com 13 e ela passou esse tempo todo e me vê ainda no mesmo lugar estudando, né? É bem difícil. Eu geralmente tenho uma jornada de 8 horas de estudo. Eu vejo que é difícil também para as pessoas ao meu redor, meu companheiro, minha família, minha mãe. Assim, a carga psicológica é enorme. Por ano, cerca de 12 milhões de pessoas tentam entrar no serviço público. Fonte: PNAD. ANPAC. Em um corredor iluminado, Eu uma conheço mulher caminha de excelentes máscara. servidores. Sou deputada de primeiro mandato. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu me encantava com as pessoas que eu conversava. Falava, nossa, esse servidor é maravilhoso. Nossa, como eles sabem. E são realmente dedicados. Agora, como em toda profissão, você tem os bons e você tem os que não são bons. A questão é como está essa medida. E o funcionalismo público traz em si, principalmente a questão da estabilidade, que você coloca em xeque tudo isso. Porque não dá para falar, está prestando serviço ruim, vou trocar. Deputada Adriana Ventura. Novo, São Paulo. Mulher de pele branca com cabelos castanhos longos. Usa um vestido roxo de mangas Eu tenho compridas. visitado muitas UBSs, né, em São Paulo, até porque eu estou na área da saúde. Eu vejo UBS que prestam bom serviço, que assim, a população do entorno gosta, utiliza tal. E tem outras que não tem comunicação, que não tem atendimento, que é superlotada, que não tem remédio. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que funciona, a gente valoriza e mantém. O que não funciona, a gente muda. Tramita no Congresso proposta do governo de reforma administrativa. Ela cria regras mais rígidas para o acesso ao serviço público. Fonte: PEC 32/2020. A PEC 32, aí eu acho que a grande importância da PEC é iniciar uma discussão que é necessária. E é necessária para o país. Tem várias coisas nessa proposta que estão longe de serem boas ou completas. Mas o grande mérito é ter a coragem de discutir. Porque o que a gente vê é que as pessoas não têm coragem. Por quê? Porque é impopular. Nós precisamos parar de atentar contra a nossa Constituição. E precisamos colocar essa Constituição efetivamente em prática. E é o que nós estamos tentando fazer. Esse projeto retira isso. O Brasil precisa dos serviços públicos, precisa aumentar esses serviços públicos, precisa qualificar, precisa profissionalizar. O que o Brasil não precisa é precarizar o serviço público, diminuir o serviço público e colocar uma reforma em cima da maioria dos servidores que atende o povo. Área de saúde, área de educação, área de assistência social. Deputada Gleisi Hoffmann, PT-PR. Mulher de pele branca com cabelos loiros na altura dos ombros. Usa uma camisa azul clara. O Estado brasileiro vem se aperfeiçoando,
Acho que depois do advento da Constituição de 88, a gente começou a melhorar os serviços públicos em termos de abrangência e em termos de qualidade. Claro, se você perguntar, tem problemas? Tem. Falta muita coisa para ser feita? Falta. Precisamos melhorar o profissionalismo no atendimento à população? Precisamos. Boa tarde, médico do SAMU, com a emergência? Já estou encaminhando a ambulância, tá? Pode aguardar e fica atento ao telefone. O SAMU, ele trabalha com atendimento pré-hospitalar e transferências interhospitalares. A mulher loira, usando o traje do SAMU, é Vanessa Rocha, funcionária pública, gerente de atendimento pré-hospitalar móvel do SAMU DF. A gente tem que ter uma concentração maior, onde a gente tem que ver a cena, né, a segurança da cena, tem que avaliar o paciente, né, dependendo do quadro do paciente, a gente tem que agir com muita rapidez dentro daqueles recursos que a gente tem. Em um corredor escuro, Vanessa e 2 homens correm em direção a uma porta de saída. Do lado de fora, eles correm em direção a uma ambulância. O SAMU, ele se coloca muito em risco nos atendimentos que faz. Então ele tem que ter coragem, né? A gente sai aí nas viaturas com uma velocidade maior, né? Para a gente ter um tempo-resposta adequado até chegar ao paciente. A gente tem que reduzir esse tempo de chegada do paciente para que o prognóstico dele não fique muito ruim. Dentro da ambulância, um paciente está deitado em uma maca, enquanto Vanessa e um homem o examinam usando trajes de proteção. Só em 2020, o SAMU DF fez mais de 88 mil atendimentos móveis. Fonte: SAMU DF. Existia uma ação do governo para enfraquecer o SUS, para acabar com o SUS. Eles queriam criar um plano popular de saúde. Então, o povo mais pobre pagar para receber os serviços de saúde. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Os planos de saúde que existem não deram conta de atender quem precisava atender. E que eram planos de saúde de classe média para cima. Então, jamais um plano popular ia dar conta. Quem que atendeu o povo, enfrentou a pandemia? O bom e velho SUS. A gente saiu para um atendimento, né, uma vítima de parada cardiorrespiratória. E teve uma situação, né, de poeira lá, que dificultou um pouco a visão. E acabou que, né, veio a colidir com a parede lá da faculdade. Caiu! Ali poderia ter uma chance de risco de fogo, né, alguma coisa nessa situação, não sabia o que poderia acontecer depois, porque teve vazamento de combustível lá na hora. Já teve também situação com outras equipes, né, no SAMU DF, de capotamento também. Recentemente, há mais ou menos uns 2 meses atrás, aqui o pessoal aqui de Águas Lindas, aqui próximo do SAMU de Águas Lindas, passou por um capotamento e a técnica de enfermagem veio a falecer, né? Ela faleceu atuando, né? Ela estava num atendimento, vinculada a um atendimento. Então, assim, é uma situação, é um serviço de risco, né? Segundo o governo, o Brasil é o 7º país que mais gasta com funcionalismo público. Fonte: Instituto Milênio, Ministério da Economia. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo do judiciário brasileiro, fazendo uma comparação, assim, sem entrar em grandes questões, mas comparativamente, o Brasil gasta 1,3% do PIB com o judiciário. Agora, os outros países gastam 10 vezes mais que os Estados Unidos. Onde já se viu isso? Os outros países gastam 0,2, 0,3, 0,4. Então, está balanceado isso? Hoje o Brasil não tem dinheiro para infraestrutura. A gente tem que explorar, veja o nosso sistema de transportes, o nosso sistema elétrico, né? Nós temos tanta coisa para investir, tanta deficiência que não tem dinheiro para infraestrutura, porque tá preso numa estrutura inchada, ineficiente, em muitos casos, e isso precisa ser rediscutido. Se você pegar o conjunto dos servidores públicos do país, esfera estadual, municipal e nacional, quase 60% ganham até 2 salários mínimos. Depois você tem as faixas. Agora, quem que ganha muito? O juiz, promotor, né, pessoal, e que não tem o teto salarial implementado. E mesmo alguns setores do serviço público do executivo, né, que eles chamam das carreiras de Estado, entra a própria Polícia Federal, entra a Receita Federal, ou os militares, que também não estão na reforma, né? Aí precisaria, sim,
ter um ajuste e mexer. Com a reforma, o governo quer enxugar gastos e combater a ineficiência do serviço público. Eu tenho diversos amigos servidores formados no UNB que trabalham muito, que agregam muito, que se preocupam, que levam trabalho para casa que nem precisava. Então, na verdade, eu acho que tem que ter mais pessoas para realmente mudar a visão sobre isso, né? Se você quer me cobrar que eu seja uma servidora eficiente dentro daquela área de atuação, eu também tenho que te cobrar enquanto gestor a condição de trabalho. Então é uma via de mão dupla. Então precisa ser reavaliada? Sim, com certeza existem vários pontos que dentro da economia nacional ela vai ser positiva, mas desde que também tenha essa visão de uma forma de incentivar o profissional. Pela reforma, só terão estabilidade servidores de carreiras típicas de Estado. Deputada Adriana Ventura. Quem precisa? E por que precisa? Os que precisam, você pensa, pessoal da Defensoria, pessoal da Segurança, tem vários outros, pessoal do Fisco, Receita, tem questões ali que são fundamentais a gente ter estabilidade pelas razões. Mas os outros? Gente, quem não quer servir a população não tem que ter estabilidade, não. Troca por alguém que queira. O foco é o cidadão. Cidadão está satisfeito? Está sendo bem servido? Se não, tchau. Por um lado, eu acho que realmente tem que ter mecanismos para que a pessoa não se sinta tão confortável no cargo. A gente sabe, sim, que existem alguns servidores que se acomodam, que não se esforçam, né? Mas a gente sabe que a grande maioria também está atuando ali e pode acabar ficando descoberto e desprotegido frente a várias influências políticas, né, do próprio órgão. Eu já passei por uma situação de contrato, vi o quanto essa situação de ser servidora pública garante, né, o meu espaço como profissional com essa estabilidade. Quando na Constituição se previu a estabilidade, se previu Deputada Gleisi Hoffmann, PT, o concurso Paraná. público, foi exatamente para isso, né? Para que o serviço público não fique afetado por interesse político daquele que entra no cargo naquele momento eleitoral. Hoje, a lei prevê demissão de cargo após processo administrativo. Fonte: Lei 8.112 de 1990. Eu acho que falta colocar em prática, falta vontade dos gestores, falta agilização dos processos, falta determinação, porque a lei me parece bem abrangente e completa. No serviço público, não existe essa cultura de avaliação. Infelizmente, podem falar o que quiser. Não existe avaliação, ninguém quer se meter com o outro, ninguém quer se indispor com o outro. Parece que quem paga a conta é alguém de outro planeta, não é a nossa população, não é a própria pessoa, e fica assim, esse desmazelo. Eu acho que é um desmazelo. Eu acho que a gente tem uma mania legiferante, né, de sempre, o problema resolve com uma lei. O problema nem sempre é resolvido com uma lei, ainda mais se a gente já tem uma lei para isso. É realmente fazer valer os princípios. E como é que você faz valer uma lei, né? Vamos pensar, eu acho que é por meio da educação, da conscientização, de políticas públicas, de cursos, de palestras, né? Criar cultura política e criar cultura ética no meio do serviço público, né? A reforma do governo também acaba com vários benefícios, como férias de 60 dias. Por que funcionário público tem 60 dias de férias? Por que tem licença-prêmio? Porque quem paga isso é toda a população e a iniciativa privada. Não é correto. Eu acho que esses benefícios a gente precisava passar por uma revisão. Não necessariamente dentro de uma PEC, que é constitucional, porque são benefícios que têm algumas previsões constitucionais e outros em lei. Precisava, talvez, a gente rever. A reforma administrativa também permite a ocupação de cargos públicos sem concurso. Trem da alegria. Por quê? Existe até uma emenda nossa nesse sentido, porque a gente quer processo seletivo e critério técnico para isso. Por quê? Senão vira trem da alegria. E o que a gente tem que fazer é um processo que garanta isso, esses critérios técnicos e essa transparência. A forma como a PEC traz, ela relativiza o servidor público, que passa a ser quase que de livre nomeação. Então, nós vamos ter uma intervenção política muito grande, né, na execução, não só na formulação de políticas. E isso pode ter prejuízo para a população.
Então, a gente vai aí tirar a estabilidade, tirar a oportunidade das pessoas entrarem de uma forma isonômica, que é por meio de concurso público, de prova, que é realmente a forma mais justa de você medir, né, a competência, os conhecimentos, né, de um candidato, para ser uma contratação livre, né? Aí vão ficar só os amigos do rei cada vez mais. Além dos comissionados, mais esses, né? Então aí você pode dar adeus para o serviço público se isso continuar, né? Na situação de contrato, você acaba prejudicando o vínculo daquele servidor dentro da área de atuação. Eu já trabalhei, por exemplo, na estratégia saúde da família, onde eu tinha que ter um conhecimento da minha comunidade, fazer todo um rastreio da condição daquela comunidade, né, o que poderia melhorar, qual que era o problema de saúde que mais acometia naquela comunidade. E na situação de contrato, você não vincula nem o servidor com a comunidade e nem a comunidade com esse servidor. Você passa a ser uma referência para a comunidade. Então, o pessoal já chega lá querendo fazer o preventivo com a enfermeira tal. Então, tem essa troca de informação e de vínculo mesmo, né? Então, na situação de contrato, você perde isso. Se realmente a reforma diminuir salários, tirar a estabilidade, causar uma insegurança que você vai ficar lá de 1 a tantos anos, você, mesmo depois disso, você pode ser retirado por critérios escusos, duvidosos, subjetivos, né? Então, eu vou ter que reavaliar essa nova condição que estão querendo dar ao servidor, né? O serviço público precisa ser melhorado? Precisa ser melhorado, claro, sempre, tudo precisa ser melhorado, né? E eu acho que a gente tem que qualificar o servidor, melhorar, ver as formas disso acontecer, fiscalizar, cobrar. Mas não é isso que essa reforma faz. Ela desestrutura o serviço público no nosso entendimento. Uma das coisas que me chamou a atenção para o serviço público foi justamente poder ter essa sensação de servir ao meu país, servir o Estado, né? Servir uma coisa muito maior que vai ficar, que vai permanecer e que está se perdendo por aí por conta, né, de todo um pensamento que foi se criando em torno do que é o serviço público, né? Toda uma deturpação em torno disso, mas eu acho que o que tem que ser feito é um resgate mesmo do que é servir, né, ao Estado. A gente tem que pegar tudo o que o funcionalismo público tem de bom, e tem muita coisa boa. Tem maravilhosos servidores, bons serviços prestados. Agora a gente tem que pegar a parte que não funciona, a parte acomodada, a parte que não atende a posição, a parte que não quer servir, porque o que a gente faz é servir. Quem não quer servir, quem não tem espírito público, sinceramente, a gente tem que reformular. Não tem que estar aqui. Um R laranja vem da esquerda para a direita e ocupa toda a tela. Créditos na tela. Sobe o logo da TV Câmara em branco.